Aleluia, glória a Deus. Isso aí. Eu quero compartilhar uma breve ministração com vocês. E eu preciso muito que vocês me ajudem, cooperem comigo, né? Me deixaram um assunto aqui demasiadamente discutido e delicado para que nós pudéssemos tratar aqui no púlpito. E eu penso que esse assunto ele deveria ser tratado com tanta naturalidade dentro das nossas igrejas e nunca, na verdade, deveria ter saído de dentro dela, que é sobre sexualidade. Diga, sexualidade. Por conta do tempo, nós precisaríamos de uma maratona de muitas horas para poder discriminar os pormenores do assunto sexualidade. Então, hoje eu vou me ater, e esse é o tema da minha abordagem bíblica, sexualidade cristã, sexualidade de acordo com a cosmovisão que nós vivemos, que é uma cosmovisão bíblica. Amém? Vocês estão me ouvindo? Não durmam, eu sei que o assunto é chato, mas é polêmico. Se fosse no Facebook, agora você já ia fazer um textão. Então, vocês estão comigo? Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu gostaria de ler um verso da palavra do Senhor. Está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 3. E essa é a vontade de Deus. E já inicia assim o verso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aleluia. Diga amém. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quantos creem, conforme a palavra do Senhor, e é difícil que você não creia, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Amém? Glória a Deus. E nós estamos aqui no Movidente tão somente para falar isso, para falar para você que ainda que doa, largar aquele crush que faz mal para sua alma, é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém? Então, partindo desse pressuposto de que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, conforme a palavra do Senhor diz, que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. Eu quero ler uma frase, uma autora, esqueci o nome dela agora, mas depois eu faço menção. Quando nós vivenciamos a masculinidade e a feminilidade segundo o padrão de Deus, o mundo nos considera uma caricatura humana. Porém, quando deixamos de fazê-lo, oferecemos ao mundo uma caricatura de Deus. Então, o posicionamento sobre sexualidade em cima dos nossos púlpitos, dentro das nossas células, na igreja em si, é de extrema importância, porque nós elevamos o padrão de Deus, a criação de Deus. E para fazer esse tratado aqui, eu não quero fazer hoje com vocês e resumir um assunto discutido há séculos em 30 minutos. Então hoje eu quero dar um plano bíblico para você que talvez possui dúvidas e talvez crises sobre a sua sexualidade, a sua identidade ou a tua orientação sexual. E também não vou me discriminar nesses pormenores, vou falar só sobre sexualidade, o modelo bíblico de Deus. Então meu alvo aqui não é esgotar esse assunto. Não pense que em 30 minutos eu vou esgotar um assunto que nem Tomás de Aquino esgotou na Suma Teológica. Então eu vou em 30 minutos falar para você um pouco sobre aquilo que Deus tem para você. E nós lemos aqui em Tessalonicenses que é de fato diretiva a obra, que vocês sejam santos, se abstenham da imoralidade sexual. Quantos creem e concordam que Deus te criou santo? 2, vamos ver se muda para 4 agora. Quantos creem que Deus te criou? Eu estou falando lá no Éden, ok? Adão, antes da queda, santo. Foi agora uns 200. Aleluia. Esse é o alvo. E eu quero falar para vocês um pouco sobre a ordem do universo, para depois nós tocarmos um pouco sobre sexualidade em si. Nós sabemos que existe, e tem outros partidos talvez teológicos, mas nós queremos que a regra é criação, queda e redenção. Então nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, e essa criação é perfeita. Adão, o homem,
já possuía a sua sexualidade, e a sexualidade de Adão era perfeita. Mas, seguindo a ordem então dada por Deus, criação, queda. Mas o pecado, ele deturpou a criação de Deus. Então nós vemos isso em todas as esferas da sociedade, arte, cultura, e enfim. E nós sabemos que então o diabo adentrou dentro da sexualidade, pervertendo. Continuando ainda esse resumo da humanidade: criação, queda e agora redenção. Diga redenção. Quantos foram redimidos por Jesus? Aleluia. Agora o antagonismo aqui da vida cristã. Todos levantaram a mão e falaram foram redimidos, mas todos possuem aqui tentações. Todo mundo aqui possui tentações. É ou não é? Só os mentirosos ficam com a mão abaixada. É ou não é? Todo mundo. Tiago vai dizer, se você não tem pecado, já está mentindo. Já mente. E mentira é um pecado. Então todo mundo aqui, você foi redimido pelo sangue de Jesus. Partindo aqui dessa ordem criacional, criação, queda e redenção, você foi redimido. Mas por causa de um degrau anterior, chamado pecado, queda, você luta constantemente contra então a tua sexualidade, que talvez possa ser reversa àquilo que Deus criou. Vamos continuar aqui, estão comigo? Vocês vão me ajudar, eu preciso da atenção de vocês, amém? Glória a Deus. Seguindo então essa ordem, nós temos também lá em Gênesis capítulo 2, a partir do capítulo 1 já começa a ser trabalhado, mas a partir do capítulo 2, nós vemos algo que a história da fé reformada, a história da igreja reformada, ela traz, que são as leis basilares, ou leis criacionais. Diga, leis criacionais. Leis criacionais são aquelas que regem o nosso universo. Nós sabemos que mentir é pecado e roubar é pecado desde que o mundo é mundo. E não foi o Estado que designou que se você roubasse você iria ser preso. Na verdade isso é descrito já, é um aspecto moral. E esses três aspectos, essas leis criacionais são: o primeiro são os mandatos. O primeiro mandato é o mandato cultural. O que é o mandato cultural descrito por Deus? Para você, a sociedade precisa ser regida assim. Ah, Jansi, mas o Oriente Médio também. Sim, o Ocidente também, todas. O primeiro é o mandato cultural. O que é o mandato cultural? O mandato cultural é de você ser criativo, de você criar, de você fazer. Essa é a tua alma. Você cria, você faz. Constrói prédios, faz escolas, cria estruturas, orgânicas ou não. E o segundo mandato é o mandato social. Qual que é o mandato social? O mandato social é o de criação, de fecundade, de família estruturada. É a base da sociedade. Já ouviu falar nisso? Isso é antigo. Gênesis 2, Deus instituiu um mandato social. É uma normativa comum. É por isso que você estranha se você vê uma família que é composta por 2 homens. Porque você fala, isso é antagônico à criação. Então, isso é incomum. E nós vamos falar sobre isso também. Então esse é o mandato social. E nós temos o terceiro mandato, que é o mandato espiritual. Todo homem foi feito, e é por isso que dentro de todo homem existe um anseio espiritual. Ninguém sabe por onde. C.S. Lewis talvez dizia que todo homem anseia por algo que não pode ser respondido. É porque ele não é daqui. Então seja alguém que possui uma fé na Umbanda, no Candomblé, no católico, mas o cara nasce, ele precisa ser preenchido. E ele se dedica a sua vida a tantas coisas, até encontrar o Deus vivo. Amém? Quantos encontraram o Deus vivo aqui? Mas muitos de nós, por conta desse mandato, o terceiro mandato espiritual, você já passou por aí, procurando preencher esse senso, essa falta espiritual dentro de você. É ou não é? Todo mundo, nós sabemos, o Brasil é tão aberto para o Evangelho. Nós vemos as pessoas, semana passada, com o Uber. Não sou o Aidan, mas de vez em quando baixo o espírito do Aidan em mim, eu começo a evangelizar o Uber. Aí eu comecei a conversar com o cara nunca pisou numa igreja evangélica, católica, nada, averso a todo tipo de religião, se dizia agnóstico. E eu comecei a falar por ele e falar, cara, mas sabia que nunca fui assim, mas eu sei que existe Deus. Eu falei, que coisa mais confusa, né? Mas por quê? Eu sei, ele não sabe, mas eu sei que dentro de todo homem existe um anseio por algo espiritual. E algo natural não preenche. Por quê? É um mandato divino. Mandato cultural
o mandato social e o mandato espiritual, que significa a comunhão e a obediência às leis de Deus, a obediência àquilo que Deus fez. É por isso que nós vemos que existem tantas leis que são baseadas nas escrituras. Entende isso? Amém? Por quê? Porque esse anseio do homem para corresponder à vontade de Deus. Então eles parafrasearam em leis. Amém? Glória a Deus. E eu quero fazer menção aqui apenas, e nós vamos entrar de maneira mais profunda falando sobre sexualidade social. O mandato social, inclusive, é esse que nós vivemos um colapso. Nós vemos um colapso social, onde a base, a estrutura da família, ela vem sido corrompida. Aí, e na hora que eu falei, tem algo na sua mente que fez assim: homossexualidade. Na hora que eu falei. E agora eu vou pegar vocês. Sabe por quê? E eu quero ler um verso da palavra do Senhor que vai talvez trazer um entendimento que... Por isso que eu preciso da sua ajuda, que você preste atenção. Quando eu falei isso aqui, você já associou a um pecado apenas. Eu quero dizer para você que o colapso social que nós vivemos não é apenas por causa dos gays. Não é apenas. E nós vamos entender isso através das escrituras. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 1, verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. A Bíblia dá uma descrição de pecados sociais e morais. E somente os últimos que são mencionados é um pecado da homossexualidade. A Bíblia, aqui Paulo, e em Coríntios nós vemos também que Paulo não faz distinção quando está tratando sobre pecados de imoralidade, sobre um adúltero e um homossexual, ou homossexualismo. A Bíblia não faz essa distinção. Quem fez essa distinção? A estrutura da igreja. Aí agora eu te pergunto, eu sou um líder, vem alguém confessar um pecado para mim, e já aconteceu diversas vezes. Hoje eu não faço mais isso, mas eu sei que muitos fazem, e permita-me trazer esse adendo estrutural lógico para você. O cara vem no seu gabinete, né? O pastor recebe aqui, aí ele fala: ô pastor, sou líder de célula, mas queria te confessar um pecado. Aí você fala: qual que é, meu irmão? Fala aí. Aí ele diz: então, eu estou me masturbando aqui há um mês. Na verdade eu sou viciado. Sou viciado em pornografia, vejo todos os dias, várias vezes, tal. Aí você fala: não, querido, isso aí é normal de homem, né? Não, só você se arrependeu? Amém, glória a Deus, vai, continua. Amanhã tem célula, você pode ir lá, vai, se arrepende, né? Dá uma disciplinada ali por amor. Agora, se você recebe no seu gabinete também pastoral, ou na sua célula, você recebe um mancebo, vai lá e fala: ei, pastor, tudo bem? Tudo bem, meu filho, fala aí. Então, eu tô tentado aqui, né? Tô tentado, hein? Não é pecado. Tô tentado, o quê? E o cara é um homem. Tô olhando um rapaz lá e eu tô desejando ele. Na hora, na sua cabeça, você dá uma sentença de morte. Você dá uma sentença do pecado mais bruto, que Paulo não deu, a Bíblia não deu. Paulo não. O Senhor não deu. Paulo não fez distinção. Por quê? Continua sendo pecado. Sabe qual é o problema das igrejas? Que elas pararam de dar nomenclatura à homossexualidade de pecado e colocaram ideologia. Então se trata a ideologia como pecado. Mas são pecados. Diga, pecado. Já ouviu sua avó assembleana como a minha dizer: pecado é pecado. Diga, pecado é pecado. E essa distinção precisa ser feita quando tratada sobre imoralidade sexual. Partindo desse entendimento, e eu disse para você que é necessário nós juntos aqui, nós vemos nessa era desse colapso, e aonde a igreja, os líderes, os pastores, não saberem se posicionar, dando uma resposta, tratando então como um pecado brutalmente, nós criamos dois monstros, que são monstros ideólogos, ativistas, e nós criamos uma ala de pessoas que estão dentro do armário, possuem um sentimento encurralado dentro de si.
que não foi Deus, mas foi a religião. E eu quero dizer para vocês que, da mesma maneira que alguém que possui um desejo do mesmo sexo precisa ser tratado, um adúltero que traiu a esposa, que agrediu a esposa, precisa ser tratado também. Da mesma maneira que você trata um Jansen, mas as implicações na alma, elas são diferentes? Sim, são muito diferentes. Penso eu que a homossexualidade ela seja maior, por conta também, erroneamente, como a igreja o trata. Então, essa falta de um tratamento correto, ela produz pessoas que vão ou se guardar, ou elas vão se entregar, porque agora o questionamento da vida delas é: Deus me criou assim, e eu não quero entrar nesses pormenores, mas Deus me criou assim, e eu tô assim, eu sinto esse desejo, e todo mundo me rejeita, mas o cara lá é viciado em pornografia, o outro adulterou, o outro transa fora do casamento, e eles estão inseridos na vida da igreja de maneira comum. Mas eu que possuo também esse desejo pecaminoso, sou excluído. Vocês estão comigo? Só quem está comigo diga amém. Glória a Deus. Sendo então isso, como que nós podemos ajudar quem está sofrendo com problemas relacionados, eu molhei tudo aqui. Quem está sofrendo com problemas relacionados à sua sexualidade. Você já se perguntou sobre isso? Nunca se perguntou: como que eu posso ajudar alguém? Eu sentencio essa pessoa e falo mesmo que ela foi escolhida por Deus para sofrer e guardar um sentimento que não é dele. Como que você trata? Então, eu poderia dizer que nós precisamos reformar alguns pontos que são basilares na nossa cabeça, para que você possa abordar essa etapa na vida de um jovem, de uma pessoa. E o primeiro a sexualidade humana é tanto estrutural quanto direcional. Então, a sexualidade ela deve ser compreendida ao mesmo tempo como estrutura e como direção. O que eu quero dizer? Deus criou a sexualidade. Amém? Amém? Sabia disso? Deus criou a sexualidade. Deus criou o sexo. Porque Deus é bom, então Deus criou o sexo. Amém? Os casados digam amém. E os jovens choram. Que casado já é adulto, né? Diga amém. Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade. Lembra da ordem que eu falei para vocês? Criação, queda e redenção. Deus criou a sexualidade. O diabo perverteu a sexualidade. Por que eu disse que ela é tanto estrutural quanto direcional? A estrutura que Deus criou a sexualidade é para que ela pudesse corresponder a uma pessoa de outro sexo. Esse é o modelo bíblico. Mas o diabo depravou a sexualidade, e ele trouxe então agora um distúrbio sexual. Então a homossexualidade, ou talvez o adúltero, o pornógrafo, ele está comprometido na sua sexualidade, nada mais. E todos os pormenores que vêm disso é por conta de uma falta de tratamento. Eu tenho alguns testemunhos que eu carrego comigo de amigos gays, de cristãos que estão sendo transformados todos os dias. E é interessante que não faz muito tempo que eu estudava sobre isso, e nós chamamos, a igreja sempre vai tratar, e ela fala homossexual, né? Os homossexuais. E não diga os homossexuais, permita te compartilhar o que eu aprendi esses dias. Era uma patologia que os psiquiatras davam quando a homossexualidade era tratada como doença. Então chamava de maneira patológica a homossexuais, os homossexuais. E nós sabemos que o homossexualismo não é uma doença, e é por isso que não vai ser curado, mas é uma sexualidade que vai ser redimida. Amém? Então esse problema é uma falta de transformação. E quando você abrir o seu coração para isso, você vai poder ser transformado. O que eu faço então, agora que eu compreendi que eu possuo uma sexualidade depravada? E eu não falo aqui, por isso que eu fiz esse pano de fundo, eu não falo apenas a pessoas que possuem um desvio da sexualidade no mesmo sexo. Eu também falo para aqueles que têm dificuldade na pornografia, são viciados. Eu falo para os maridos que têm tendência ao adultério.
Todos eles possuem uma sexualidade depravada. Todos esses, ninguém é melhor ou pior. Nós tratamos como pecado imoral. Então, o que faz? Você precisa se lembrar da criação, a ordem da criação. Deus criou você perfeito, e a sua sexualidade é perfeita. Jansen, mas por que eu sofro com esse mal? Eu acompanho jovens há anos, e passa anos, e o cara vai lá e fala: Jansen, poxa, tem uns 4 anos que eu não olhava para um homem e sentia prazer. Um homem falando, e eu olhei, eu falei: isso aí, mano, e você pecou? Não, então tá tranquilo, é tentação. Continua. Da mesma maneira que o Jansen e os homens que têm dificuldade, já teve com mulher, ele vai ter que tomar cuidado também para não olhar para a bunda da mulher. Por que você acha que o homossexual vai olhar? Ele não vai olhar para a mulher, ele vai, o que tem uma referência ao sexo, ao mesmo sexo, ele vai olhar para um homem. Só que você acha que você é melhor porque você se masturba vendo mulher, e o homossexual vem do homem. É o mesmo pecado, irmão. Você consegue entender isso? Só que socialmente a reverberação ela é terrível dentro das igrejas. Porque hoje um cara adulterar a esposa, ir embora da igreja e voltar com outra é tranquilo. Mas se uma pessoa que sofre da homossexualidade, esse pecado, entrar com um namorado, acabou o mundo. São tratamentos sociais discrepantes com a Bíblia. E hoje aqui o que eu quero dizer, e eu tenho como palavra a biografia Pedro Duce, tratando sobre sexualidade, e também David Koyzes, visões e ilusões políticas. Ele faz um tratado de maneira ideológica sobre isso. Eu não quero fazer isso, inclusive eles foram muito acusados de trazer um plano de fundo para quem ouve sobre homossexualidade que é tranquilo. Não, eu preciso dizer para você que é pecado. Eu já tratei tantos ainda que estão sendo transformados, como o adúltero está sendo transformado, como o agressor de mulheres está sendo transformado, todos. E é necessário que você se lembre todos os dias da criação. Você volta na origem, como que Deus te criou. E é terrível. Tem um irmão que acompanha tempos e passa anos, aí ele fala: Jansen, eu senti tentação, cara, eu fiz isso, cara, e aconteceu isso. Aí eu falo: tranquilo, mano. Eu usei droga também muitos anos, e a minha tentação é a tentação, e eu preciso me livrar também disso. Só agora você vai se lembrar como Deus te criou, qual que é a tua origem. Você foi feito santo, a tua sexualidade é redimida. Amém? Amém? Então aceitar a sua orientação sexual, a sua sexualidade, não é se aceitar. Eu queria talvez desmistificar isso na mente de pessoas. Eu vi jovens, homens e mulheres saindo das igrejas porque eles precisavam aceitar a sua sexualidade. Agora talvez que cause um horror na tua alma, nos ouvidos do religioso. Você pode aceitar a sua sexualidade tranquilamente dentro da igreja. Uau! Mas aceitar não é você se tornar. Aceitar é você reconhecer o pecado e ser transformado. Nós somos uma igreja 100% bíblica, e é por isso que nós amamos a todos. Mas nós não carregamos uma mensagem incompleta do amor a todo custo, não. O nosso amor é o amor paternal de Cristo pela igreja. Ele ama, mas Ele também toca. Ele ama, mas Ele cura. Ele ama e Ele transforma. Então nós não podemos abraçar metade da mensagem da graça, de falar para você: cara, vem e fica como estás. Não, isso aí não é versículo. Nunca existiu versículo dessa forma. É: vem e seja transformado. Você pode vir, mas Jesus te ama tanto que Ele vai te moldar a maneira que Ele te criou. Amém, irmãos? Amém? E eu quero por fim dizer para vocês por que a identidade de gênero ela tornou-se uma ideologia. O que afinal é uma ideologia? Eu podia dizer que ideologia ela parte de um pressuposto de paixão. É interessante, nós estávamos lá na Praça da República, né, naquele evangelismo, e eu pude trocar ideia com uma galera da comunidade LGBT, tudo. E toda a conversa que eu tive com eles, ela é voltada para sexo. Resumia toda a paixão da ideologia a sexo. E eu falava para ele: cara, nós vamos conversar sobre isso e tal. E eles, todo momento, eles estavam dizendo: por que vocês não querem deixar a gente ter relação sexual com quem a gente quer, de maneira livre? Aí o cara fala: cara, é muito mais profundo do que isso. Não é sobre com quem você faz,
mas é com quem você poderia fazer de maneira livre. A ideologia, ela te prende, mas Jesus, ele veio para te libertar. Então hoje, você que está me ouvindo aqui, eu sei que essa mensagem é uma mensagem que ela desassocia tantos princípios que foi construído, e eu digo, talvez pelo movimento neopentecostal, de endemonizar essa figura. E você que está me ouvindo aqui, e eu digo isso diante do Espírito Santo, eu estava ali e o Espírito Santo me deu uma paixão por essa mensagem, e me deu o coração de jovens aqui também que lutam contra a sua sexualidade. E por muitas vezes você foi tratado pelo seu líder, pelo seu pastor, como um monstro, e te deram uma sentença de morte, tanto meninas como meninos. E também não apenas falando sobre a homossexualidade, estou falando também aqueles que têm se entregado ao sexo fora do casamento. Eu digo para você que, falando sobre pecados imorais, eles estão na mesma classe. Se você condena a homossexualidade, você precisa condenar o sexo fora do casamento. Se você condena a homossexualidade, você também precisa condenar a pornografia. Se você condena a homossexualidade, você também precisa condenar o agressor de mulheres. Você também precisa condenar todos os pecados que são revestidos de imoralidade. Você compreende isso? Não pode ter um tratamento diferente dentro da igreja. Não pode ter um tratamento, não pode. Eu peguei um Uber semana passada e é outro. E ele era gay, já chegou falando pra mim, um cara bonito, e ele me pegou aqui na igreja, então ele já puxou o assunto. Ele falou: odeio pastor, odeio igreja, odeio tudo. Eu falei: tudo bem. Quem disse? Tudo bem. E ele começou a falar pra mim. Ele nunca conheceu Jesus, ele conheceu uma religião. O que apresentaram para ele foi uma religião. Inclusive ele disse que uma vez o pastor falou para ele que ele nunca seria aceito, porque o interior dele era totalmente corruptível e não se conectaria nunca a Deus. Tive vontade de enfiar a mão na cara do pastor que falou isso aí. Foi meu filho. Aí eu comecei, mas ali em 10 minutos de viagem eu não pude desconstruir. Mas eu falei para ele: cara, me dá a oportunidade um dia de conversar com você 1 hora. Vai lá no prédio da igreja, senta na minha sala e deixa eu falar sobre o amor de Jesus. Ele falou: lá aceita aqui? Eu falei: aceita, mas você vai se sentir tão amado que você nem vai querer ser, você vai ser transformado. Amém? Amém? Se coloque de pé. Eu não sei se eu pude, é tanta coisa para falar, mas eu não sei se eu pude colocar um plano de fundo sobre esse assunto chamado sexualidade. O Espírito Santo compartilha o meu coração enquanto eu estava falando sobre isso, que nós temos sobre essa palavra aqui 3 problemas. Nós temos essa ascensão da ideologia de gênero que foi sim proliferada dentro das nossas estruturas de igreja. E nós temos também uma ascensão da depravação sexual no meio dos jovens. É tão comum agora, infelizmente, no meio das igrejas nós entendermos e nós visualizarmos jovens que estão em práticas de relações de sexo fora do casamento. E eu quero te dizer, Jesus quer redimir a tua sexualidade. O desejo de Deus é que você guarde a sua sexualidade e que você possa usar ela como Ele te criou. Você foi criado de maneira perfeita. Amém? 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 Glória a Deus.